A maioria das pessoas pensa que o sistema imunológico é apenas uma coleção de células flutuando por aí, esperando para atacar um vírus, mas você realmente tem milhões de receptores imunológicos ocultos dentro das suas células que estão completamente desligados agora. Você pode tomar toda a vitamina C, zinco e vitamina D do mundo, mas se esses interruptores celulares profundos continuarem bloqueados, seu corpo estará essencialmente indefeso contra a inflamação crônica, o cansaço constante e o envelhecimento rápido. E se a verdadeira razão pela qual você continua ficando doente, sentindo-se exausto ou lutando contra problemas metabólicos difíceis, não for a falta de nutrientes, mas sim um bloqueio profundo na estrutura absoluta da sua arquitetura celular? Existe uma barreira oculta que força o seu sistema imunológico a dormir diante de grandes ameaças à saúde e quase ninguém está falando sobre como ligá-lo de volta. Agora mesmo, eu quero que você digite a palavra imunidade nos comentários abaixo para que seu cérebro registre ativamente esse conceito. Depois clique no botão de curtir para que esta mensagem vital quebre o algoritmo e alcance quem mais precisa. E inscreva-se no Metabolic Health Lab imediatamente. Porque se você se importa com a sua saúde metabólica, o que eu vou revelar a seguir vai mudar completamente a forma como você protege o seu corpo. Quando olhamos para como o corpo realmente se defende, precisamos olhar além da corrente sanguínea e espiar diretamente o núcleo das suas células. É aqui que encontramos o receptor de vitamina D, ou o VDR. Este não é apenas um ponto de pouso passivo para uma vitamina, é um interruptor genético mestre. Ele controla centenas de genes envolvidos na sua resposta imunológica, na sua barreira intestinal, na sua saúde cardiovascular e até no seu humor. Mas aqui está o grande problema que deixa milhões de pessoas vulneráveis. Você pode ir ao médico, fazer um exame de sangue padrão e ver que seus níveis de vitamina D parecem perfeitamente normais. Mesmo assim, você continua sofrendo com dores nas articulações, infecções frequentes, névoa mental e aquela tristeza sazonal intensa. Isso acontece devido a uma condição chamada resistência do receptor. Seu sangue está inundado com o nutriente, mas a porta da célula está enferrujada, bloqueada e completamente sem funcionar. As chaves estão na sua mão, mas a fechadura foi sabotada. Aqui está o que a maioria das pessoas perde completamente sobre todo esse processo. Elas assumem que, se um suplemento não está funcionando, a única solução é apenas tomar mais e mais dele. Elas aumentam suas doses para níveis extremos, mas seus sintomas não mudam. Por quê? Porque o bloqueio não é causado pela falta de matéria-prima. É causado por um desastre ambiental dentro dos seus tecidos. Se o seu ambiente celular estiver altamente inflamado, seus receptores literalmente mudam de forma. Eles se deformam. Quando eles se deformam, os nutrientes que você consome não conseguem se ligar a eles, o que significa que o sinal para ativar o seu sistema imunológico nunca é entregue. É exatamente como tentar ligar um aparelho eletrônico delicado em uma tomada que foi derretida por um incêndio. E é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias para a sua saúde a longo prazo. O principal causador dessa deformação dos receptores é algo que você pode estar consumindo todos os dias fingindo ser alimentação saudável. Não é apenas o açúcar. É o acúmulo massivo de óleos vegetais de sementes altamente processados e refinados, ricos em ômega 6. Esses óleos industriais se integram diretamente nas suas membranas celulares. Eles substituem as gorduras estáveis e saudáveis de que suas células precisam para estruturar suas paredes, criando um estado de oxidação celular crônica e de baixo grau. Quando as paredes das suas células são construídas com gorduras instáveis e danificadas, os receptores delicados posicionados nessas paredes tornam-se rígidos e sem resposta. Se este é um conceito completamente novo para você, comente um sim agora mesmo, porque entender essa única mudança é o primeiro passo para recuperar sua energia metabólica. O que acontece a seguir é a parte que ninguém discute quando se fala de doenças crônicas e baixa imunidade. Quando esses receptores estão fora do ar, seu corpo entra em um estado de perpétua confusão imunológica. Em vez de lançar um ataque preciso e direcionado contra um invasor externo, seu sistema imunológico começa a atirar às cegas em todas as direções. Este é o exato mecanismo que desencadeia as condições autoimunes, onde seus próprios tecidos se tornam o alvo de fogo amigo. Suas articulações doem, sua tireoide desacelera e o revestimento do seu intestino começa a se degradar.
Toda essa cascata é frequentemente provocada pelo fato de o interruptor regulador mestre estar travado na posição desligado. Para ligar esses receptores ocultos de volta naturalmente, precisamos primeiro olhar para os cofatores vitais que funcionam como o lubrificante químico para as suas células. O rei absoluto desses cofatores é o magnésio. Pense no magnésio como a ferramenta física que gira a chave. Sem uma quantidade suficiente de magnésio biodisponível, seu corpo não consegue sequer converter a vitamina D armazenada em sua forma hormonal ativa. Se você está estressado, se consome carboidratos refinados ou se bebe álcool, você está eliminando ativamente o magnésio através dos rins todos os dias. Isso cria uma privação interna severa. Quando você tenta consertar seu sistema imunológico sem resolver a falta de magnésio, é como tentar dirigir um carro sem transmissão. O motor pode até roncar, mas as rodas nunca vão sair do lugar. Clique no botão de curtir agora mesmo se você nunca ouviu um médico explicar a conexão entre a falta de magnésio e a resistência do receptor antes, porque este é o tipo de fisiologia fundamental que te mantém fora da armadilha farmacêutica. Agora, olhe o que acontece quando você combina esse magnésio com outro nutriente altamente negligenciado, a vitamina K2. A vitamina D age como um aspirador de pó que suga o cálcio do seu trato digestivo e o joga diretamente na sua corrente sanguínea. Mas assim que esse cálcio está no sangue, ele precisa de um diretor. Ele precisa de um guarda de trânsito para dizer para onde ir. É exatamente isso que a vitamina K2 faz. Ela ativa uma proteína específica chamada osteocalcina, que puxa o cálcio dos seus vasos sanguíneos e o prende com segurança dentro dos seus ossos e dentes. Se você não tem K2 suficiente, esse cálcio começa a se instalar nos seus tecidos moles. Ele endurece nas suas artérias, acumula-se nos seus rins na forma de pedras e calcifica seus delicados receptores celulares, tornando-os completamente inúteis. Mas o mistério fica ainda maior quando examinamos de onde as pessoas estão realmente tentando extrair esses nutrientes vitais. A maioria das pessoas foi ensinada a comer uma quantidade enorme de grãos, trigo integral e soja não fermentada para obter sua nutrição diária. No entanto, esses mesmos alimentos vegetais estão carregados com mecanismos ocultos de defesa conhecidos como antinutrientes. O ácido fítico, os oxalatos e as lectinas são compostos químicos projetados pelas plantas para proteger suas sementes de serem digeridas. Quando você os consome em altas quantidades, eles agem como uma esponja magnética dentro do seu trato digestivo. Eles se ligam diretamente ao seu magnésio, ao seu zinco e ao seu ferro, arrastando-os para fora do seu corpo antes mesmo que suas células tenham a chance de absorvê-los. Você pensa que está comendo uma dieta rica em nutrientes, mas está causando uma privação mineral severa e sistêmica. É precisamente por isso que uma abordagem nutricional ancestral e altamente biodisponível pode transformar completamente um metabolismo quebrado. Quando você direciona sua dieta para proteínas animais de alta qualidade, frutos do mar selvagens e gorduras saturadas saudáveis, você elimina completamente o ácido fítico e os oxalatos que aprisionam seus minerais. Além disso, você inunda seu sistema com zinco e retinol, a forma ativa da vitamina A. O zinco é a espinha dorsal estrutural do receptor de vitamina D. O receptor literalmente possui pequenas estruturas, chamadas dedos de zinco, que se agarram ao seu DNA para iniciar a autocura. Se você tem deficiência de zinco, esses dedos não conseguem se fixar, o gene nunca é ativado e seu sistema imunológico continua totalmente cego. Inscreva-se no Metabolic Health Lab se você quer mais dessas soluções metabólicas simples e biologicamente corretas, porque cortar o barulho da dieta moderna é exatamente como restauramos a verdadeira vitalidade. Vamos levar esse conceito um passo mais fundo no sistema digestivo humano, porque é aqui que a verdadeira batalha pela sua imunidade é ganha ou perdida. Se você tem qualquer forma de inflamação intestinal, seja intestino permeável, síndrome do intestino irritável ou um crescimento excessivo de bactérias ruins, sua capacidade de ativar esses receptores imunológicos ocultos cai para quase zero. Por quê? Porque vitaminas lipossolúveis e seus parceiros minerais essenciais exigem um revestimento intestinal intacto e altamente funcional para entrar no corpo. Pior ainda, quando o intestino está inflamado, ele produz grandes quantidades de cortisol localizado. Esse fluxo constante de hormônios do estresse reduz diretamente a sensibilidade dos seus receptores celulares, mantendo-os bloqueados, independentemente de quais suplementos você engula.
Para consertar o intestino e abrir os receptores, você deve enfrentar uma condição altamente comum, mas frequentemente diagnosticada de forma errada, conhecida como esse IBO, supercrescimento bacteriano, no intestino delgado. Quando as bactérias migram do intestino grosso para o intestino delgado, elas começam a fermentar carboidratos bem onde os seus nutrientes deveriam ser absorvidos. Essa fermentação cria grandes quantidades de gás, estufamento e uma inflamação severa que destrói as delicadas vilosidades do seu revestimento intestinal. Esses micróbios em excesso também consomem ativamente suas vitaminas do complexo B e destroem seus sais biliares. Como você precisa de bile para dissolver e absorver compostos lipossolúveis, a falta de bile funcional significa que os seus nutrientes de suporte imunológico são simplesmente eliminados direto pelo seu sistema, completamente desperdiçados. A maneira mais eficaz de eliminar esses micróbios oportunistas e restaurar a sensibilidade dos seus receptores celulares é reduzir drasticamente os seus níveis de insulina. A insulina alta em circulação é o principal motor da inflamação sistêmica e da resistência celular. Quando você consome uma dieta rica em açúcares refinados, grãos processados e lanches frequentes, seu pâncreas bombeia insulina constantemente para limpar a glicose do seu sangue. Com o tempo, suas células tornam-se completamente dormentes a esse hormônio, levando à resistência à insulina. O que a maioria das pessoas não percebe é que a resistência à insulina e a resistência ao receptor de vitamina D são males gêmeos. Eles se alimentam mutuamente. A insulina alta danifica o receptor, e um receptor danificado piora sua sensibilidade à insulina, prendendo você em um ciclo metabólico vicioso que acelera o envelhecimento e degrada a sua saúde após os 40 e 50 anos. Mas o que acontece a seguir é a parte da equação que realmente choca a maioria das pessoas. Seu corpo realmente possui um sistema de reciclagem celular integrado, projetado para limpar esses receptores quebrados e bloqueados e destruir os patógenos crônicos que estão sabotando sua saúde. Esse processo é chamado de autofagia. Pense na autofagia como o esquadrão de limpeza interna do seu corpo. Ele percorre seus tecidos, identifica proteínas deformadas, paredes celulares quebradas e vírus adormecidos e sistematicamente os quebra em aminoácidos puros para construir células totalmente novas e hiperresponsivas. Quando seu corpo está constantemente digerindo comida e lidando com insulina alta, a autofagia fica completamente desligada. Suas células acumulam resíduos tóxicos e seus receptores imunológicos continuam enterrados sob uma montanha de lixo celular. Para acionar essa limpeza celular profunda naturalmente, você deve introduzir períodos estratégicos de descanso metabólico. Quando você implementa o jejum intermitente estruturado e elimina completamente os carboidratos processados, seu corpo esgota seus estoques de glicogênio e passa a queimar gordura como combustível. Esse estado produz moléculas energéticas poderosas chamadas cetonas. As cetonas não são apenas uma fonte de combustível alternativa para o seu cérebro, elas são potentes moléculas de sinalização que reduzem ativamente a inflamação sistêmica, curam o revestimento do intestino e estimulam diretamente a produção de receptores celulares totalmente novos e intactos. Ao mudar o seu metabolismo da queima constante de glicose para a utilização limpa de cetonas, você está efetivamente apertando o botão de reinicialização de toda a sua arquitetura imunológica. Se essa imersão profunda na biologia celular está fazendo sentido para você, comente a palavra reparo agora mesmo nos comentários para eu saber que você está pronto para assumir o controle da sua bioquímica interna. Outra barreira massiva que desliga sistematicamente os seus interruptores imunológicos ocultos é a presença de infecções virais crônicas e latentes que muitas pessoas carregam há décadas. Vírus como o vírus Epstein-Barr, citomegalovírus ou até problemas crônicos transmitidos por carrapatos, como a doença de Lyme, são incrivelmente inteligentes. Eles desenvolveram mecanismos de sobrevivência sofisticados para evitar que seu sistema imunológico os detecte e destrua. Uma das suas estratégias favoritas é produzir deliberadamente proteínas específicas que diminuem a atividade e bloqueiam os receptores celulares de vitamina D. Ao desligar o receptor, o vírus essencialmente desliga o sistema de alarme naquele tecido local,
permitindo que ele se esconda em um estado dormente, enquanto drena lentamente sua energia sistêmica e causa dores nas articulações e cansaço crônico inexplicáveis. Quando você entra em um estado profundo de autofagia, através do jejum e da nutrição correta, suas células finalmente ganham a oportunidade de limpar esses esconderijos intracelulares. A autofagia pode realmente direcionar e digerir esses componentes virais latentes através de um processo especializado chamado xenofagia. Ao limpar os resíduos virais e diminuir o peso das infecções crônicas, você remove os principais bloqueios que mantêm seus interruptores imunológicos na posição desligado. É por isso que tantas pessoas relatam que seus problemas autoimunes de longa data, dores crônicas e cansaço profundo desaparecem completamente quando adotam um estilo de vida limpo, rico em nutrientes e de baixa insulina. Elas não apenas suprimiram seus sintomas, elas sistematicamente limparam a estrada biológica. Precisamos também olhar para a matéria-prima fundamental que seu corpo necessita para construir esses compostos de defesa vitais do zero, o colesterol. Por décadas, disseram a você que o colesterol é um veneno perigoso que deve ser reduzido aos menores níveis possíveis por meio de dietas restritivas e medicamentos. Mas isso é um mal-entendido catastrófico da fisiologia humana. Cada membrana celular do seu corpo precisa de colesterol para manter sua integridade estrutural e sua flexibilidade fluida. Ainda mais criticamente, o colesterol é o precursor estrutural exato dos seus hormônios imunológicos ativos. Quando o sol bate na sua pele, ele interage com uma forma específica de colesterol para criar os compostos básicos de que seu corpo precisa para se defender. Se você reduz o seu colesterol agressivamente por meios artificiais ou por uma dieta de baixa gordura, você está privando seu corpo dos próprios tijolos que ele precisa para construir suas paredes defensivas. Quando você olha para a imagem geral da sua saúde, seu corpo funciona exatamente como um ecossistema complexo e altamente interconectado. Imagine um belo aquário. Se você polui a água com produtos químicos tóxicos, aditivos artificiais e gorduras instáveis, os peixes inevitavelmente ficarão doentes. Você pode tentar tratar cada sintoma individualmente, pode dar a eles o remédio mais caro e pode adicionar pós sintéticos à água, mas se você não limpar o ambiente tóxico, nada jamais vai se recuperar de verdade. Seu corpo funciona com base em sinais biológicos profundamente integrados, incluindo insulina, cortisol, função tireoidiana e integridade intestinal. Cada um desses sinais dita diretamente como você se sente, quanta gordura você queima e com que eficácia você combate doenças. Mas em quase todo o metabolismo quebrado, há sempre um sinal principal que está mais danificado que o resto, mantendo todos os outros sistemas totalmente travados. É por isso que você deve parar de adivinhar, parar de perseguir sintomas com potes de pílulas aleatórios e começar a resolver os fatores ambientais raiz que ditam a sua sensibilidade celular. Ao remover os óleos vegetais industriais que oxidam as paredes das suas células, ao eliminar os antinutrientes de plantas que causam a privação de minerais e ao reduzir a sua insulina para permitir que o seu intestino se cure, você naturalmente limpa o caminho para o seu corpo funcionar exatamente como a natureza planejou. Seus receptores imunológicos vão se abrir, sua energia vai subir e seu corpo vai ganhar a capacidade de se curar de dentro para fora. Tire um momento agora mesmo para digitar saúde metabólica nos comentários para mostrar o seu compromisso com essa jornada. Clique no botão de curtir para espalhar esse conhecimento vital para o mundo e inscreva-se no Metabolic Health Lab para nunca perder outra descoberta biológica profunda e transformadora. Pare de apenas remediar seus sintomas. Limpe o seu ambiente interno e deixe a inteligência natural do seu corpo desbloquear o seu verdadeiro potencial vital.